Com o Dr. Flávio Izuca para falar sobre um problema de saúde tão frequente, principalmente nas mulheres. A gente vai falar do sistema urinário, né? Que é essa parte essencial do nosso corpo, responsável por eliminar o que não é aproveitado pelo organismo, auxilia no equilíbrio de minerais e também do sangue. Agora, a gente sabe que se alguma coisa estiver errada, pode trazer dor, desconforto e os prejuízos mais comuns do trato urinário, os cuidados preventivos, tanto para homens e mulheres, a gente vai aprender agora. Então, atenção, porque o Dr. Flávio Izuca, urologista e pesquisador pela USP, está comigo via Skype, é com ele que eu falo agora. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui de novo com vocês, viu? O prazer é nosso. Bom, vamos falar de trato urinário, né? Eu já dei uma pincelada ali da importância e eu queria que você falasse qual é a doença mais comum que afeta o nosso sistema urinário. Olha, eu acho que a gente pode enumerar algumas doenças que afligem a maioria das pessoas do nosso trato urinário, né? Infecção urinária é um problema extremamente frequente, afeta homens e mulheres, mas principalmente mulheres, tá? E também pedras nos rins, é um outro problema que afeta demais as pessoas. Estima-se que mais ou menos 1 em cada 5 pessoas vai ter um episódio de cólica renal ao longo da vida, tá? E a gente pode citar outros problemas, como incontinência urinária, também é um problema que é um dos mais importantes, que afeta mulheres, principalmente depois da menopausa, e que prejudica demais a qualidade de vida, porque restringe a vida social das mulheres, porque realmente cria um grande desconforto ter a perda involuntária da urina. Esses são alguns dos problemas mais comuns do trato urinário. Ok. A incontinência urinária, ela pode causar um número maior de infecção urinária na pós-menopausa? Geralmente é o contrário. Quando você tem incontinência urinária, você acaba ficando sempre com a bexiga mais vazia, né? Porque você é um mecanismo de defesa. A pessoa que tem incontinência urinária procura ficar com a bexiga sempre vazia, então ela faz xixi várias vezes. Isso ajuda a prevenir infecção urinária. Então, o que a gente costuma observar é que quando você trata a incontinência urinária, você às vezes se depara com um paciente que começa a ter mais infecção urinária, tá? Então, é muito importante essa orientação que as mulheres devem urinar com regularidade e não devem segurar a urina por muito tempo. O ideal é que elas façam xixi a cada 4 horas. Olha lá, essa é uma boa informação, hein, meninas? As mulheres aí que têm o hábito de segurar e a gente tem hábitos assim de achar que cuida do mundo e a gente sempre fica em último lugar, às vezes fica segurando a vontade de fazer xixi por um dia inteiro. Não pode. Sentiu vontade, tem que ir ao banheiro. Agora, então, vamos falar um pouquinho de infecção urinária. Eu tenho muitas telespectadoras que me pedem para trazer esse assunto aqui, porque é um sofrimento muito grande. E algumas falam que elas têm uma atrás da outra e que não conseguem melhorar. Primeiro, vamos entender o porquê, né? Por que as pessoas têm infecção urinária, doutor? Bem, infecção urinária é uma infecção muito frequente, principalmente em mulheres, porque anatomicamente as mulheres têm uma uretra curta, de apenas 2 centímetros, diferente dos homens que têm uma uretra de 15 até 20 centímetros de comprimento. E geralmente a bactéria vem do exterior, entra pelo canal da uretra e chega até a bexiga. O momento onde a mulher tem mais predisposição a ter infecção urinária é após relações sexuais, né? Existem momentos também onde cai a imunidade da mulher, né? Perto do período menstrual. Temos também as situações onde a mulher tem uma mudança da flora bacteriana vaginal. Então, quando ela tem, por exemplo, candidíase, aumenta bastante o risco de infecção urinária. E também uma coisa muito comum no sexo feminino, que é a prisão de ventre, que aumenta muito o risco de ter infecção urinária, porque a prisão de ventre aumenta muito a concentração de bactérias por grama de fezes. E as fezes são também um fator de contaminação do trato urinário e que provoca infecção urinária. Perfeito. Então, vou pegar aqui de alguns pontos que você falou. O primeiro deles, que é comum após relação sexual. Infecção urinária é uma doença sexualmente transmissível? Não é.
que acontece é que as bactérias que provocam infecção na mulher geralmente são do próprio corpo dela, então não é o parceiro masculino que que transmite a bactéria do corpo dele para o trato urinário da paciente. Na verdade, são bactérias da vagina que, na verdade, foram contaminadas com bactérias gastrointestinais, chamadas bactérias gram-negativas, e essas bactérias que não deveriam estar na vagina, que acabam entrando na bexiga por uma ação mecânica, né? O ato sexual faz com que as bactérias da vagina entrem na bexiga. Por isso que é muito importante, após cada relação sexual, que a mulher faça xixi. Isso é um fator de proteção, porque joga as bactérias para fora do corpo e reduz muito o risco de infecção urinária. Perfeito. Mesmo assim, algumas mulheres reclamam, e eu já ouvi falar que existe uma profilaxia, inclusive após relação sexual. Isso é verdade? É usado? E o que seria essa profilaxia? Sim, é verdade. A gente prescreve para algumas mulheres que têm essa associação entre infecção urinária e atividade sexual. Nós costumamos prescrever antibióticos de tomada única, de preferência 1 hora antes da atividade sexual. Se a mulher se esquecer de tomar logo após a relação sexual, também funciona com uma eficácia um pouco menor. Mas para muitas mulheres, esse tipo de abordagem resolve o problema, que muitas vezes faz a mulher ter uma certa aversão à atividade sexual, o que traz muita infelicidade ao casal. Então, é importante essa mensagem que o especialista pode indicar o tratamento preventivo com um simples comprimido de antibiótico junto com a atividade sexual, evitando as infecções urinárias de repetição. Perfeito. Doutor, eu sei que você vai entrar numa cirurgia daqui a pouquinho, mas eu preciso te pedir apenas 2 minutinhos, mas eu volto para a gente continuar o assunto. Tudo bem para você? Tudo ótimo. Então tá bom, só 2 minutos e eu volto. Gente, é muito importante para mim falar sobre esse assunto. Por quê? O que o doutor disse, né? Algumas mulheres, elas desenvolvem uma aversão pela relação sexual. E é bom lembrar que o sexo é presente de Deus para o casamento. E muitas vezes a pessoa fica com tanto medo que o casamento começa a degringolar. Ela começa a achar que é culpa do parceiro. Por isso eu também fiz a pergunta, pode ser transmitida sexualmente? Não! Percebe? Então isso tudo é pensando no todo e no final das contas é reverberando na família, porque uma família que funciona, cada um no seu papel, provavelmente é uma família com mais chances de dar certo e de ser feliz. E é isso que eu quero para mim e para você também. Muito bem, vem cá, gente, vamos voltar aqui com o Dr. Flávio Izuka. Doutor Flávio, assunto muito bom, muito importante. Fiz ali um resuminho daquilo que a gente falou, porque eu realmente acho que isso precisa fazer diferença na vida das pessoas, né? Agora, faz diferença. Você já falou pra gente que a infecção urinária, ela pode então ter prevenção, ela pode e deve ter um cuidado também pessoal, que é fazer o xixi depois das relações, não segurar o xixi, né? A gente tem que urinar aí a cada 4 horas. Agora, eu queria saber sobre a ingesta de água. Se isso também tem a ver com pedras nos rins. Tem sim, Cláudia. A ingesta insuficiente de água e de líquidos é um dos principais fatores que provocam pedra nos rins. Então, de uma forma geral, a gente recomenda que um adulto tome ao redor de 2 litros de água por dia, tá? Uma outra dica que eu costumo dar é que observem a cor da urina. Se a urina tiver com aquele amarelo bem concentrado, isso é um sinal de alerta. Você deve estar formando pedra nos rins. Então, o ideal é que a urina seja bem clarinha, quase sem cor, quase com um aspecto de água, tá? Então, isso é uma coisa que eu recomendo de uma forma geral para a pessoa também não ficar obcecada em ficar medindo quanto bebe de água por dia. Algumas pessoas me contam pelas mensagens do Instagram que elas têm pedra nos rins há alguns anos. Isso pode acontecer? A pedra pode ficar ali quietinha sem provocar nenhum desconforto? Na verdade, é dessa forma que acontece classicamente. As pedras nos rins, dentro dos rins, não provocam sintomas de uma forma geral. Quando elas resolvem migrar, sair do rim e ir para a bexiga, que elas acabam entupindo o canal estreito, que se chama ureter, que tem mais ou menos 5 milímetros de diâmetro, e ela provoca uma obstrução. Essa obstrução, que leva a uma dilatação do rim abrupta, é o que a gente clinicamente reconhece como uma cólica renal, aquela dor que é uma das piores da medicina, mais forte, inclusive, do que uma dor do parto.
Imagino que deva ser terrível mesmo, né? Puxa vida. Graças a Deus eu ainda não tive isso, espero não ter. Doutor, pessoas que têm infecções urinárias e não conseguem resolver, elas podem desenvolver uma outra infecção mais séria? Isso pode causar complicação? Pode sim. As infecções urinárias são classificadas em infecções urinárias baixas e altas. As infecções baixas são as cistites. São infecções na bexiga, que normalmente levam a um quadro típico de ardência na hora de fazer xixi, a bexiga parece que está sempre cheia, uma urina mal cheirosa, uma frequência aumentada de urinar e às vezes até um escape de urina involuntário. O que difere da infecção urinária alta é que ela sobe, né? Ela acomete os rins e aí assume uma outra gravidade. A pessoa passa a ter febre alta, calafrios, dor nas costas. E esse caso de infecção urinária alta, que se chama pielonefrite ou apenas nefrite, pode pôr em risco, inclusive, a função renal. Isso pode, se acontece repetidas vezes, pode levar à falência e à perda de um dos rins e, em alguns casos, pode até levar ao risco de vida, tá? Então, infecções urinárias altas devem ser tratadas com muito mais seriedade e o paciente é recomendável que, inclusive, trate no hospital com antibióticos mais fortes administradas por via endovenosa. Perfeito. O que não significa que a infecção baixa não deva ser tratada. Aliás, eu imagino que quem já teve sabe o quão desconfortável é, né? E não dá para ficar sem tratamento, porque provoca inclusive dor também, mesmo essa que não é tão severa. E existem alguns medicamentos, aqueles que deixam o xixi colorido, né? Tem lá o que deixa laranja, o que deixa verdinho. Esses remédios, eles tratam ou eles só mascaram, como por exemplo um paliativo? Esses remédios que você bem falou que tingem a urina de laranja ou de azul ou de verde, eles são mais usados como coadjuvantes no tratamento de infecção urinária. Eles são chamados mais de sintomáticos, aliviam o desconforto, mas nós urologistas não usamos como tratamento isolado para uma infecção urinária. Quando você tem uma infecção urinária, o ideal é que seja confirmado o diagnóstico através de um exame de urina, chamado urocultura, que identifica a bactéria e através desse exame o médico é capaz de prescrever um antibiótico correto, tá? Lembrando que as pessoas devem evitar a automedicação porque o uso indiscriminado de antibióticos que seleciona superbactérias e pode levar a uma infecção urinária muito mais grave. Então, as infecções urinárias devem ser tratadas sempre com supervisão de um especialista. Perfeito. Minha gente em casa já entendeu que a coisa é séria, né? Então, olha, vou deixar aqui o contato do Dr. Flávio Zucca. Dr. Flávio, boa cirurgia. Sei que você está aí correndo para fazer o seu trabalho, o seu ofício, sempre com tanta maestria. Deus te abençoe. Muito obrigada pelo seu tempo com a gente e até a próxima. E estamos aqui sempre juntos nessa batalha de trazer conhecimento, esclarecimento para as pessoas, que é tão importante para a gente manter essa coisa mais importante, sagrada, que é nosso corpo, nossa saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Eu fico realmente muito feliz, porque a gente sabe o Brasil tão grande, né? Falta informação. Às vezes você está numa cidadezinha, não tem um especialista aí na tua cidade. Então é bom você ouvir alguém falando como o Dr. Flávio, né? E que fala com tanta seriedade, porque estuda tanto, gente. Ele está no dr.flavioizucca, dr.flavioizucca, e ele tem um site também que é o Climedim, com N de navio no final, climedim.com.br. Entra lá porque tem mais informações, tá? E cuide-se sempre, porque a sua vida é o seu bem.